Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor. E aí pessoal, estamos aqui para dar continuidade agora ao conteúdo dos meios de comunicação e a imprensa no Brasil, só que agora falando sobre o Brasil nos tempos do Império, né? Veja bem, queridos, nas primeiras décadas do século XIX, o Brasil passou por muitas transformações políticas. Por exemplo, o primeiro reinado, período que durou de 1822 até 10 anos, mais ou menos, 1831, né? Que foi o período em que Dom Pedro I assumiu o trono brasileiro, né? E foi o período em que ele se manteve no poder. Tá? Veja bem, nesse período, Dom João VI havia voltado a Portugal. Por quê? Porque a guerra da França e a Inglaterra havia cessado. Então Portugal voltou a ser novamente um reino governado ali por Dom João VI, né? E ele deixou aqui no Brasil seu filho Dom Pedro I, bem jovem, mas em 1822 ele proclamou a independência do Brasil e assumiu como Dom Pedro I. Veja bem, mais tarde, né, ele morre seu pai, Dom João, em Portugal, e aí, para que o reino português não, digamos assim, não ficasse sem a autoridade, a pessoa do imperador, do rei, tá? No caso, Dom Pedro I teria que regressar a Portugal para assumir o trono brasileiro. Ou melhor, o trono português, perdão. E aí o que acontece? Ele volta para Portugal e deixa aqui, né, no governo do Brasil, seu filho, que na época só tinha 5 anos de idade. Só que ele não poderia assumir o trono brasileiro porque ele só tinha 5 anos de idade. Pedro de Alcântara, que era o filho de Dom Pedro, precisaria estudar até ele chegar à maioridade, no caso, na época, 16 anos. Né? E aí o que acontece? Nesse período que ele não pôde assumir, porque só tinha 5 anos, era uma criança, então ele ficou estudando e o Brasil foi governado por regentes, que eram pessoas, lorde portugueses, pessoas muito estudadas e exatamente pessoas com muito conhecimento de política, né? E capazes de administrar o Brasil na ausência do rei. Então o que acontece? Dom Pedro I voltou para Portugal para assumir o trono de seu pai e deixou aqui seu filho, mas o Brasil no governo aí ficaram os regentes. Regentes eram justamente esses lordes portugueses da confiança do imperador que ficaram governando o Brasil até que Dom Pedro de Alcântara assumisse o trono brasileiro já maior de idade. Né? Veja bem, esse período que o Brasil foi governado por regentes ficou de 1831 a 1840. Né? E período em que o Brasil foi governado justamente por essas pessoas, por esses regentes. Aí entra depois segundo reinado. Veja bem, nesse período em que o Brasil estava sendo governado por regentes, né, eles decidem antecipar a maioridade de Pedro de Alcântara, no caso, filho de Dom Pedro I. E aí, Pedro de Alcântara assume o trono brasileiro, tá, com a idade de 14 anos, tá, e com o título de Dom Pedro, não Dom Pedro I, mas Dom Pedro II. Por quê? Porque ele estava assumindo o trono, né, e ele já era filho de Dom Pedro I. Tá? Então ele assumiu como Dom Pedro II o trono brasileiro. E esse período aí que ele assumiu foi justamente considerado o segundo reinado, que durou de 1840 até 1889. Período em que Dom Pedro II assumiu o trono brasileiro e governou o país por quase 30 anos, tá, de governo. Veja bem, nessa época perdurou aqui no Brasil a imprensa ilustrada. Foi a época em que surge o caricaturismo, um movimento artístico aqui no Brasil que, digamos assim, por meio de desenhos bem ilustrados, bem humorísticos, né? Desenhos bem interessantes até, caricaturas na verdade, que era uma cópia ou um desenho de uma pessoa, de uma imagem de uma pessoa, só que realçando alguns pontos da aparência da pessoa, tá? Alguns traços físicos, deixando a figura um pouco engraçada até, né? Porque era uma forma humorística de criticar alguns assuntos sociais que eram bem sérios. Mas eles criticavam de uma forma tão interessante que as pessoas achavam engraçadas, e outra coisa, elas entendiam a mensagem passada por meio das imagens do desenho. Lembrem-se que ainda estamos falando do Brasil, onde grande parte de sua população não sabia ler nem escrever, mas conseguia entender a mensagem dos caricaturistas.
E por essa razão, a imprensa nesse período aqui começou a ficar bem conhecida, bem difundida e famosa até. Mais tarde, a imprensa e o fim da escravidão. Veja bem, mais tarde, a imprensa não para de comunicar assuntos sérios por meio de caricaturas, criticando a realidade do Brasil naquela época, mas ela também inclui nas suas notícias, né, assuntos também de interesse do Brasil, das pessoas simples do Brasil. No caso, a escravidão, né? E aí começam a falar sobre a questão da escravidão no Brasil. Tipo, movimentos abolicionistas que cresciam a cada dia, tá? E o interesse dos mais importantes que acabasse esse período da escravidão no Brasil. Por quê? Porque isso aqui atrasava o Brasil e outra coisa, o Brasil tornava-se criticado em outras nações que já eram proibido a escravidão. Outra coisa, a imprensa também mais tarde começou a divulgar fatos da República no Brasil, ideias liberais, quando mais tarde, no final do segundo reinado, quando Dom Pedro sofreu um golpe e os militares assumiram o trono brasileiro na pessoa de Marechal Deodoro da Fonseca e seu vice Floriano Peixoto. Então, quando eles assumiram, foi proclamada uma república no Brasil, né? E a imprensa novamente evolui o estilo de suas manchetes, né? O tema central passou a ser assuntos relacionados a repúblicas e às ideias republicanas aqui no Brasil. Queridos, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que nessa segunda parte do conteúdo não tenha ficado dúvidas. Lembrem-se que temos aqui a atividade da página 248. Respondam essa atividade e nas próximas aulas a gente vai ver se coloca a foto aí para que você já vá corrigindo suas tarefas, para não acumular muita tarefa para o final aí, no final do mês, tá bom? Então assim, amados, responda essa tarefa para não acumular. Um abraço a vocês e qualquer dúvida estamos aqui, tá bom? Um abraço a todos.